Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade aqui com os estudos bíblicos. E hoje nós vamos aqui improvisar um pouquinho e falar sobre o livro de Enoque. Que o Eterno possa estar nos abençoando, nos guardando e nos protegendo, que Ele possa trazer saúde e paz para todos os nossos irmãos, amigos e familiares. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Enoque, que é muito interessante. Os primeiros irmãos lá, seguidores do Messias, eles tinham contato com esse livro, né, para entender, né, muitas coisas que aconteceu lá no início, que narra no livro de Gênesis, né, com relação ao dilúvio. Ele traz umas informações muito bacanas, que vai fazer nós entendermos muita coisa que aconteceu no passado, beleza? Então vamos aqui tentar, né, de uma forma bem simples. Eu fiz aqui um slidezinho aqui, né, improvisado aqui no meu notebook, e espero que nós venhamos compreender, beleza? Então tá aqui o livro de Enoque. Quem foi Enoque, né? Enoque foi pai de Matusalém e bisavô de Noé. Interessante, a gravia do nome é encontrada em várias formas, né? Enoque, no final com a letra C, Enoque com CH e Enoque com Q. Essa informação ela é muito interessante, pessoal. Não sei se está dando para ver aí. Vamos ver. Ó, o livro de Enoque é um texto apócrifo, né? Ele foi colocado como apócrifo, que quer dizer que não é um livro inspirado, né, vamos dizer assim, pela igreja, que é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento. Ele não é inspirado, mas tem cartas do Novo Testamento que cita ele, né? Interessante. Judas, Hebreus e 2 de Pedro. Até na elaboração da Vulgata, por volta do ano 400, os primeiros seguidores do Messias o mencionavam abertamente em seus textos e aceitavam como real. É interessante. Então, até o ano 400 da Era Comum, né, ali depois do Messias, depois de Cristo, o pessoal tinha contato com essa carta, com esse livro, normalmente, né, as pessoas que seguiam o Messias. Após a Vulgata, ela caiu no esquecimento. Então, a Vulgata é uma tradução, né, da Bíblia, né, e após ela, ele caiu no esquecimento. É interessante isso, né? Entretanto, o livro é muito interessante e parece real. De fato, nós vamos ler aqui algumas passagens e você vai ver que realmente é um livro muito real. O livro de Enoque foi preservado somente uma cópia na totalidade em Etiópia. Por esta razão, também é chamado de Enoque etíope. Então, nós vamos ler hoje 3 capítulos. O capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8. Beleza, pessoal? Então, aqui num título fala Rebeldes dentre os sentinelas. Capítulo 6. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicavam naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas e cobiçaram-nas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecione-nos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Então seu líder Saiasa disse-lhes: Eu temo que talvez possais desviar-vos na realização deste pacto, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Então você vê o líder aqui vendo que era um crime, né, tocar ali nas mulheres. Por quê? Porque eles eram anjos, né? E os homens
aqui segundo a Bíblia, segundo o que eu acredito, foi feito pelo Criador, lá Adão e Eva. Mas eles responderam-lhe e disseram: nós todos juramos e amarramos-se por mútuo juramento, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executaremos nosso pacto desejado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram, amarraram ou uniram-se por mútuo juramento. Todo o seu número era 200. Então esses anjos aqui eram em média 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do monte Hermon. Aquele monte, portanto, foi chamado Hermon, porque eles tinham jurado sobre ele e amarraram-se por mútuo juramento. Capítulo 7. Então eles, os anjos caídos, tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, tiveram relação, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, néfilis, conhecido como néfilis, cujo a estatura era de 30 cúbitos. Estes devoraram tudo o que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. No caso aqui, os gigantes, os filhos, que nasceram da injunção dos anjos com as mulheres, nasceram esses gigantes. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los, os filhos, que nasceram, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes, para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Então a terra reprovou os injustos. As sentinelas rebeldes corrompem o gênero humano. Interessante, pessoal. Aqui você começa a entender, o porquê, que teve, ali a ação do Eterno com relação a destruir, aquela raça que nasceu, Então eles corromperam o gênero humano. Interessante. Capítulo 8. Além disso, Azazel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de decorantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Então você vê que esses anjos, eles corromperam, ali no caso ali, o homem, ensinando um bocado de coisas que você percebe que até nos dias atuais há muitas coisas, que eles ensinaram, as pessoas fazem atualmente. A Mazaraque, que também é um anjo aqui, caído, ensinou todos os sotérios, encantamentos, feitiçaria e a arte de cortar raízes. Hermes ensinou a solução de sortilégios, cura de doenças e a ciência da medicina. Bacalhau
ensinou os observadores das estrelas. Acabiel ensinou os sinais. Tamiel ensinou a astronomia e Azaradel ensinou os movimentos da lua. O clamor da raça humana chega aos céus, e os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes corrompem os céus. Então, por aqui está ótimo, né? Nós vimos aqui 3 capítulos, e daqui, pessoal, dá para você ter noção, né, do que aconteceu naquele período. Então você vê que Enoque, né, que é bisavô de Noé, ele já vinha clamando, né, ao Eterno, né? Então aquela família ali, aquela tribo, ela já vinha, né, buscando, seguindo os caminhos do Senhor, e foi passando, né, de pais para filho. A importância de você estar sempre ensinando o seu filho o caminho correto. E aí aqui você começa a perceber o porquê que teve que ter uma intervenção divina, né? Então essa intervenção divina, você começa a compreender claramente que foi eles, pelo fato dos anjos, né, caído, ter corrompido os homens, né, e ter criado uma linhagem híbrida, né, uma injunção de anjo com o ser humano. É interessante que mais tarde, né, você vai entender quando você vai ler os evangelhos, vendo aqueles demônios, né, entrando nas pessoas, né, são os espíritos desses gigantes aqui que foram mortos, né, grande parte deles, né, grande maioria foi mortos no dilúvio, né? Só que, incrível que pareça, eles conseguiram, né, teve alguns que conseguiram sobreviver, né? Por isso que aí você vai ver posteriormente, né, o próprio Davi, né, matando um gigante. Então eles ainda conseguiram sobreviver, mas ali o Eterno, né, conseguiu, através do povo de Israel, destruir, né, a sua semente que ainda existia naquele período. Beleza, pessoal? Então tá aí. Foi meio improvisado aqui, espero que você goste e que o Eterno, o Criador, possa estar nos abençoando grandemente. Um abraço do irmão Alex.